O contentamento que tem como fundamento Cristo, isso nos transforma em pessoas fortes. Se somos fortes em Cristo, temos, por meio dele, poder, apenas nele, de não permitir que brechas entrem em nossa vida e a gente ceda a essas brechas. Exatamente. O tema de hoje é exatamente essa permissividade, né? Mais conhecida como as brechas que o ser humano dá espiritualmente para que o inimigo, Satanás, entre na vida dos cristãos. Então, como a Jaque disse, né? Em Cristo a gente tem força exatamente porque Cristo se compadeceu de nós. Ele se sacrificou, todo aquele sofrimento que a gente conhece, ele entregou a vida por nós. E exatamente por isso a gente não teria motivos para jogar isso tudo fora, todo o sacrifício que Cristo fez indo por água abaixo, simplesmente porque a gente, quando se depara com um caminho bom e o caminho mau, o certo ou errado, a morte e a vida, como a Bíblia assim diz, a gente simplesmente escolhe ir pelo caminho mau, pelo caminho errado. Eu tenho escutado muitas pessoas falar: ah, mas Deus, ele perdoa isso, Deus conhece meu coração, Deus, ele vai perdoar, sabe? Só que o que eu vejo quando as pessoas falam isso é que elas querem ter motivo, elas usam a misericórdia de Deus para ter motivo, para burlar a lei, né? Para fazer errado, para ir pelo mau caminho. Só que, apesar de sim, Deus ser muito misericordioso, a gente já falou isso aqui, né? Que Deus, ele é tardio em se irar. Não é por causa disso que a gente tem que desobedecer a lei que Cristo nos dá, que Deus também nos dá. Deus nos deu muitas leis escritas na sua palavra e Jesus resumiu essas leis, né, no amor, né, o amor a Deus em primeiro lugar e aos irmãos como a nós mesmos. Então, porque Deus é misericordioso, eu posso fazer coisas erradas? Eu posso ignorar o sacrifício de Cristo? Eu posso não ouvir quando ele pede que nós sejamos justos e perfeitos como ele é? Então, a gente trouxe esse vídeo aqui para chamar a atenção principalmente dos cristãos que às vezes acham que um pecado, uma coisa errada não tem problema, né? Gente, olha o que a Bíblia nos diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, olha só, Deus quer da gente sinceridade. Ele não quer que a gente sirva a Ele pensando em fazer coisas erradas, né? Servindo assim por formalidade, mera formalidade. Ele não quer isso da gente. A gente às vezes serve ele, mas querendo já fazer coisas erradas e depois dizendo que ele vai aceitar, que ele vai perdoar, porque ele é bom, porque ele é misericordioso. A gente está misturando as verdades. Ele é misericordioso, mas a gente deve obediência, a nossa obrigação é obedecer a palavra de Deus, porque Cristo mesmo diz: quem ama a Deus guarda os mandamentos. E a gente já fez vários vídeos aqui sobre o espírito de excelência, né, Jaque? A gente fez também sobre a coragem do cristão. A gente fez muitos vídeos aqui, se você quiser acessar aí e dar uma olhada nesses estudos. A gente mostra o poder de Deus, né, o caráter de Cristo em nos dar muitas graças, em nos abençoar e nos dar acesso, né, a essa santidade. Não é santidade de querer dizer que nós vamos ser perfeitos como Deus, mas santificados. Né? Quando a gente entrega nosso caminho a Deus e a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente se torna santos, porque Ele vai se esquecer dos nossos pecados. E se Deus dá poder para isso, gente, para que a gente vai buscar uma vez ou outra fazer coisas erradas? Olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 24, verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Isso aqui me chamou a atenção porque
o justo se levantará, mas ele não disse que os ímpios vão se levantar. Eles tropeçam e muitas vezes ficam ali, né, achando que está numa vida tranquila, que está numa vida boa, mas não estão. Já os justos, ele cai, mas ele se levanta pela misericórdia de Deus. Então isso é diferente de você ter o coração no pecado, querendo pecar e depois ou culpando Satanás, ou dizendo que foi sem querer, ou que não sabia, ou mesmo ignorando, não pedindo perdão, né? Isso é muito grave. Né? As brechas que nós abrimos para Satanás, elas são meramente mortais espiritualmente, porque isso não combina com o caráter de Cristo. Deus, ele é muito perfeito, e quando a gente leva o nome de Deus, quando a gente se diz cristão e faz esse tipo de coisa, a gente mancha o nome de Cristo. E Deus e Cristo, eles não merecem, eles precisam ser glorificados, na verdade, o tempo todo. Eles merecem toda a honra e toda a glória. Então é para isso que a gente quer chamar a atenção. E a gente queria aproveitar também esse vídeo e falar de um outro ponto, que são quando a gente vê alguns irmãos que são sinceros na fé, e eles estão ali, né, a gente encontra muitas pessoas assim, né, Jaque, querendo servir a Deus de uma forma correta. Muitos deles são, inclusive, extremistas, a gente pode dizer isso, alguns são, alguns não. Mas, gente, o que importa é o seguinte: Deus não vê o homem como o homem vê o outro, né? Então, Deus, ele esquadrinha os corações, ele quer ver a sinceridade. Então, existem muitos desses irmãos que são sinceros, que tentam servir a Deus, só que ao invés disso assim, ser uma coisa legal para os outros cristãos o julgam, riem dele, às vezes tentam desanimar, deixar ele para baixo, fazer ele desistir daquilo. Gente, a gente tem que apoiar essas pessoas sinceras. Se você acha que essa pessoa está errada, o máximo que você tem que fazer é orar a Deus para que mostre a verdade, tanto a você quanto a outra pessoa. Mas desanimar quem quer ser justo diante de Deus, isso não se faz. E a gente vê isso muito por aí, né? Ateus, pessoas que não creem, pessoas que são anticristãs, apontando o dedo para os cristãos, mas de uma forma lamentável, outros cristãos também apontando o dedo para os cristãos. Isso é muito triste, né, Jaque? Lamentável. É interessante que a palavra de Deus, ela é uma só. Ela é sim, sim e não, não. Então, eu gostaria de meditar juntamente com vocês em 2 Coríntios, no capítulo 2. Vemos ali algo muito precioso e nós temos aqui nas Sagradas Escrituras, acompanha aí com a gente, no versículo 14, diz bem assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então a Tati falou a questão de não apontar, né? Muitas vezes até no meio cristão, quando alguém diz eu sou cristão, eu sou evangélico, eu creio em Deus, temos que entender que somente Deus dá o conhecimento. A nossa missão aqui nessa terra, nós sabemos que é lançar as sementes. A gente lança as sementes. Aquele que quer as sementes vai abrir o seu coração para que Cristo entre e faça morada. Por meio do conhecimento do Pai, esta pessoa vai aceitar a sua verdade. Mas e nós? A Bíblia fala de algo muito profundo. E eu tenho certeza que você já ouviu falar nas seguintes palavras: olhai por vós mesmos. Então, quando nós vemos isso nas Sagradas Escrituras, eu posso ficar olhando para o meu vizinho, Tati? Claro que não. Então, eu não posso ficar olhando para o lado, para o outro. É claro que lá em Isaías 58, logo no versículo 1, nós temos uma forte instrução de Deus, dizendo assim: clama em alta voz, repreende, clama em alta voz. Então, quando a gente vai ali, muitos extremistas e fanáticos, eles entendem o seguinte: exorta o outro o seu pecado, aponta o dedo, julga o erro do outro. Não é isso que lá em Isaías 58, versículo 1 está dizendo. Quando você lê todo o capítulo, você entende, nós entendemos que ali primeiro nós temos que tomar conta
de nós. Ali vai falar de jejum, ele vai falar de outras coisas, até chegar a olhar por vós mesmos, em outro versículo da Bíblia diz isso. E aí, quando a gente compreende que nós tiramos a nossa trave do olho, aí sim a gente entende a misericórdia de Deus. Porque a Tati disse, eu quero repetir, Deus, ele vê nós diferente de como nós olhamos para o outro. Então eu gostaria de continuar lendo com você no versículo 15, 16 e 17. Continue aí, 2 Coríntios capítulo 2. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, olha só que maravilhoso isso aqui. Deus, ele dá o conhecimento. Para ele, nós somos cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Então, somente Deus tem autoridade para poder apontar e dizer: você está perdido? Ou você está salvo? Aí, quando nós vamos para Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo bem assim no versículo 12: não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha como único objetivo conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele entendeu isso, ele se tornou manso e humilde de coração. Ele exortava muitas pessoas, muitos irmãos lá na época dele, que às vezes cometia pecados ali no meio, às vezes até em público. E Paulo, ele ia conversar, ele ia aconselhar, mas Paulo nunca ia julgar, porque ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição ainda, mas eu vou prosseguir. Então ele entendia que ele era um imitador de Cristo, ele suplicava: seja então pelo menos meu imitador, porque eu sou de Jesus Cristo. Ele fazia o tempo todo com que, tanto nós hoje em dia, né, lendo as Sagradas Escrituras, ele nos leva a entender uma coisa: seja imitador de Cristo. Somente Cristo pode julgar, somente Cristo tem poder para fazer essas coisas, para apontar, porque todos vão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, nós precisamos compreender bem que quando a gente abre essa brecha na nossa vida para poder julgar o outro, nós nos tornamos aquilo que Jesus um dia disse lá para os fariseus: hipócritas. Exatamente. Então, não é pecado você dar conselho, mas é pecado você apontar o dedo. Olhai por vós mesmo. Cuide para ver se você ainda está de pé, né? E se você estiver de pé, cuide para que você não caia. Que nós tenhamos esse cuidado também. Então, isso que a Tati falou, meditem, é muito importante. Existem aí outros vídeos, assistam se você ainda não assistiu. São temas bem interessantes. Às vezes pode parecer simples, mas a palavra de Deus, ela é profunda. É de um interesse eterno para a nossa vida. Então, nós precisamos entender que levar o nome de cristãos é muito mais do que isso, do que somente proferir de boca. É na prática, na íntegra. Então, olha só o que o versículo 13 diz, do Filipenses capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Maravilhoso. Então, Tati, existem infelizmente muitas pessoas, né, cristãos, né, triste isso, que muitas vezes diz:
Não, eu só falei com fulano, chamei atenção, mas muitas vezes temos que entender uma coisa. Como que você chegou para falar com fulano? Qual foi o seu tipo de tonalidade da sua voz? Você na sua voz teve um tom de julgamento? Ou de fato você quer tanto bem daquela alma, daquela pessoa, que você disse com palavras mansas, com conselhos, com cheiro de vida para a vida e não para a morte? Exatamente. No caso, até para isso a gente tem que usar do mandamento que Jesus deu pra gente, amar o próximo como a nós mesmos. A gente tem que ter esse amor ao falar e para que essa pessoa não desanime. Ao invés de desanimar o próximo, a gente tem que tentar ser igual a ele naquela sinceridade de buscar o bem. Tá certo? Tá errado? Não sei, né? Oremos para que esteja certo e oremos para que, se estiver errado, Deus seja misericordioso para com ele e para conosco. Agora, julgar, desanimar, falar, ignorar aquela pessoa. Tem cristão que ignora, né? Por que a gente está focado muito no cristão? Essas palavras que são para os cristãos, os ímpios, as pessoas que não querem saber da Bíblia, eles estão, assim, seguros de si mesmos. Esses vídeos aqui, esses estudos são para nós, são para as pessoas cristãs. Então, é por isso que é muito urgente essa mensagem da gente tentar seguir o caminho, né? Pode cair 7 vezes, como a Bíblia diz, mas que se levante. Então, a gente tentar seguir esse caminho e não desanimar quem está do nosso lado tentando fazer o mesmo. Exatamente. Precisamos compreender as estratégias de Cristo para a gente poder ter as mesmas estratégias. Jesus Cristo, ele sempre foi um homem sábio, um ser divino, né? Nós sabemos disso. O Filho do Deus vivo. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele teve uma natureza humana. Ele estava propício a cair também, mas com tanta sabedoria, ele respondia às perguntas dos hipócritas, dos julgadores, dos fanáticos extremistas, com certeza, com muita mansidão, com muita humildade. Exatamente. E ele usava dos recursos que hoje nós temos, que é a oração, é a comunhão com Deus, é a própria palavra de Deus, que a gente tem que se fortificar nela, ler diariamente, estudar, porque Jesus, ele combateu o mal, foi com a palavra de Deus. Então, tudo que Jesus teve naquela época, a gente também tem hoje em dia, né? Então, a gente tem essa capacidade de não tropeçar em um só ponto. Não é fácil, mas nada é impossível para o nosso grandioso Deus, certo? É por isso que a gente o serve. É verdade. E só ressaltando, né, a frase no início, é para a gente poder pensar, né, Tati? Se Cristo, ele é o fundamento, se nós somos fundamentados em Cristo, então nós temos que ter convicção e certeza que precisamos vigiar a nós mesmos, cuidar para que a gente não caia. Inclusive tem um vídeo aí sobre isso, estude, medite, leia na palavra de Deus sobre esse assunto, é muito importante, porque enquanto a gente aponta o outro, a gente esquece das nossas falhas, faltas, e aí a gente está atrasando o nosso passo para a eternidade. Então, se o contentamento, né, nosso contentamento está fundamentado em Cristo, então em Cristo nós temos poder para não deixar brechas entrar na nossa vida. E nós temos que nos assegurar nisso, né, Tati? Exatamente. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e guarde os nossos pés para que nós não nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus e o Cordeiro, e abençoe a sua vida eternamente. Amém. Amém.